pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio. E esse episódio nós vamos falar de um tema que ocupou muito a pauta do nosso país, especialmente 2023, 2024, que é a reforma tributária. E a gente tem dois grandes nomes especialistas na teoria e na prática. Isso mesmo, Shirley. Hoje temos dois nomes de peso aqui com a gente. Professor mestre Fábio Carvalho, consultor de empresas e diretor do IPConte, e o Dr. Douglas Guzmão, procurador do Estado e membro do Conselho da Subseção da OAB de Varginha. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Muito feliz de ter vocês aqui. E vamos direto ao assunto. Professor Fábio, conta pra gente, essa reforma tributária é de agora? Não, essa reforma tributária, ela vem sendo discutida no mínimo há 30 anos. Eu estou fazendo 70 anos hoje, eu estou com um corpinho de 69 ainda, porque mas é hoje que eu vou fazer. Eu hoje? não fiz, é hoje. Olha, parabéns! Então, hoje, gente. Eu comecei a trabalhar na área contábil com 12, 13 anos de idade. Então, eu trabalhava num escritório de contabilidade. E logo depois da Revolução Militar de 64, veio a Emenda Constitucional 87, de 65, que aí foi realmente uma revolução no sistema tributário nacional. Do mesmo porte que esse que está iniciando essa fase de transição no ano que vem. Mas foi muito grande mesmo. E eu já cheguei com o bonde andando, né? E o que acontecia? Os tributos sobre o consumo, porque sobre a renda não mudou nada, né? Mudou muito pouco. Essa reforma não é reforma tributária, é reforma do tributo sobre o consumo. Do imposto de renda ainda vem por aí ainda, né? Tem uns ensaios aí e tal. Mas o que acontecia antes? Não existia IPI, nem ICMS, nem o ISS. Existia um tal de imposto sobre vendas e consignações, né? Mas aí foi uma mudança muito grande. Bom, e isso foi em 65, foi implantando 67, 66, 67. E foi criado uns impostos que não existiam. Imposto único sobre minerais e combustíveis, imposto único sobre energia elétrica, imposto único sobre comunicações, imposto único sobre transportes, era um monte de impostos únicos sobre minerais e combustíveis, né? Quando foi na Constituição de 88, que é o sistema que nós temos hoje. E já tinha feito alguns remendos, lá em 71 foi criado o PIS, depois o FINS Social, que virou a COFINS. Na verdade, esses remendos, as duas leis que criaram o PIS-COFINS não cumulativo, o pessoal, os juristas, o pessoal estudioso da área diz que nós estamos vivendo um manicômio tributário. É o nome que os contadores e os advogados tributaristas dão. Para vocês terem uma ideia, a insegurança jurídica é tão grande que nós temos um contencioso tributário administrativo e judicial em torno de 6 trilhões. É ICMS na base do PIS-COFINS, é ISS e PIS-COFINS na base do ISS. Por exemplo, esse ano o Supremo Tribunal tem 600 bilhões para decidir de contencioso. Só do Supremo Tribunal Federal. Nas instâncias inferiores, na área administrativa, também, né? Então, era muito necessário uma reforma tributária desse porte. Então, há 30 anos que vem se discutindo isso. E ainda assim, né, Dr. Douglas, essa reforma ela não pega todo o sistema tributário. Ela tem o consumo aí como alvo inicial. A gente consegue entender o porquê, por qual motivo o consumo é esse alvo inicial? O consumo ele foi o primeiro a ser tratado na reforma tributária exatamente em questão da diversidade de impostos e tributos sobre o consumo. Nós temos o ICMS, o ICS, o PIS, COFINS, tudo incidido sobre o consumo. Então ele foi escolhido principalmente por esse motivo. E também pela grande confusão da legislação tributária. Da forma que o IVA está sendo proposto, na sua forma dual, ele vem para trazer mais eficiência e melhorar as questões para as empresas também. Olha o exemplo do Brasil, né? Nós temos 5.568 municípios, cada um com autonomia para criar legislação própria. E a legislação não é só o código tributário.
vocês têm as normas infralegais também, que seriam, por exemplo, o decreto, as resoluções. Então é praticamente impossível para uma empresa conhecer toda a realidade tributária. Principalmente essas empresas que atuam em mais de um município, telecomunicação, construção civil. Eles têm um emaranhado de normas para analisar e nesse dá um custo, inclusive com servidor, horas de trabalho, contadores. É um sistema muito complexo de ser feito, né? Minas, inclusive, é um exemplo clássico disso. Nós temos 853 municípios, cada um com uma legislação própria sobre consumo. O IVA vem justamente para sanar essa questão e trazer uma racionalidade ao sistema. Lógico que essa mudança, por ser uma mudança muito grande, trará um trabalho muito grande, tanto para os estados e municípios que têm que se adaptarem a essas normas, como para o cidadão. O empresário também vai sofrer um pouquinho com isso, né? Professor Fábio, o Dr. Douglas falou, né, a respeito do IVA dual. Fala pra gente o que é esse IVA dual, ele vai substituir alguns tributos hoje existentes, como que ele funciona? O que ocorre hoje? O Brasil é tido como o país mais complexo para se fazer negócio. Foi feito muitos levantamentos aí por auditorias internacionais e parece que é o primeiro ou o segundo, o Brasil e a Turquia, os dois piores do mundo. Complexidade, né? Então, o que ocorre? Vou dar um exemplo. O ICMS, o IPI, PIS e COFINS são chamados tributos não cumulativos, que geram crédito. Aquilo que foi pago na etapa anterior, você de fazer desconto. Ocorre que são legislações completamente diferentes uma da outra. Vou dar um exemplo. Energia elétrica, por exemplo. No PIS/COFINS você acredita toda a energia, não interessa se é na área administrativa, se é de venda, se é produção. O ICMS não. É só a energia consumida dentro da área da produção. E o IPI já não aceita o crédito de energia elétrica. O ISS ele é cumulativo, então são regras completamente diferentes. Ah, mas é não cumulativo, mas um pode, o outro não pode. Exemplo, ativo imobilizado, tem diversos exemplos. O IVA dual, que é da PEC 45, o que foi que ele fez? Ele juntou os dois tributos, que é do Estado e dos municípios, que é o ICMS e o ISS, no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Pegou o PIS, a COFINS, e passou a chamar de CBS. Hoje a alíquota está em torno de 28%, mas ninguém sabe se vai ser isso mesmo, tem que esperar as regulamentações. Então ficou, vamos colocar assim, de 18% para o IBS e 10% para o CBS. E a regra é igual para todos. Crédito pleno, uma empresa comprou material de limpeza, material de copa e cozinha, tudo vai ter, desde que tenha sido pago. Isso é uma mudança muito, muito grande. Sim. E outra, se for pago. Hoje emite a nota, esse monte de nota fria aí, né? Exatamente. Emite a nota, já gera o crédito. Agora não. Se você quiser o crédito, você vai ter o split payment, né? O pagamento em duas partes. Exato. O que acontece? Eu vou vender uma mercadoria para você. R$1.000, meu custo, despesa e lucro, meu preço. Quanto que é o IVA mesmo? É 28%. 280, 1.280. Eu vendo para a empresa do Dr. Douglas. O Dr. Douglas falou assim, peraí, mas será que ele vai pagar isso aqui? Fazer o seguinte, eu te dou 1.000 e pago para você pelo teu crédito. Então, só vai haver o crédito se efetivamente tiver o recolhimento. Outra mudança muito importante, a emissão da nota fiscal é declaratória. Então, o que você vai fazer, as obrigações acessórias, que ninguém sabe quantas vão ser, é apenas informativas. Então, você emitiu uma nota, o ato jurídico ali já está feito. Então, o crédito tributário do Estado já está garantido. E outra coisa também, por exemplo, serviço de advocacia, incide ISS. Ah, não, o ISS de advocacia é por ano? Agora não. Todo mundo vai pagar o IVA. Exatamente. Advogado com desconto de 30%. Isso. O contador também com desconto de 30%, mas vai recolher. Todo mundo vai pagar. Você vai dizer assim, vai piorar? Não vai. Porque o seu cliente, você da assistência jurídica com a empresa, ela vai poder acreditar de tudo.
Isso vai ser ótimo. Então, quer dizer, tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, essa não cumulatividade plena é uma coisa muito boa. E a incidência também é plena. Aluguel não se pagava, nem ISS e nem ICMS, nem IPI, agora vai pagar o IBS, com um desconto bom. Tem um regramento lá próprio, né? Valores até, vai ser isento, mas isso está tudo sujeito à mudança. A emenda constitucional 132 e a lei complementar 214 já acertou 90% do que vai ser dá para a gente já ir fazendo um planejamento para os nossos clientes já. E depois vem as regulamentações, professor. Além da CBS, do IBS, também tem um tal do imposto do pecado aí, né? O Sintax. E que história é essa? O que é isso? Que é um imposto moral? O que é isso? Conta pra gente, doutor Douglas. O Sintax ele também é chamado de imposto seletivo. Ele vem na reforma para ser instituído no nosso sistema tributário, apesar de nós já termos alguns requisitos dele, não há um sistema constituído. O próprio IPI ele é utilizado hoje como imposto seletivo na questão da alíquota sobre o cigarro. Porque há estudos econômicos, principalmente no exterior, que comprovam que quando você tributa algum serviço ou produto nocivo à saúde ou à ordem econômica, à saúde, esse consumo ele diminui e você consegue utilizar o próprio tributo como uma função extrafiscal. A função extrafiscal nada é a mais que, além do tributo, a arrecadação. O tributo, quando ele é criado, ele tem uma função que é a fiscal de arrecadar tributos. Quando ele tem uma função extrafiscal, ele vem justamente para ter outros atributos, né? Geralmente baseado na externalidade negativa, né? Que são todos os efeitos indiretos do tributos. Apesar desse nome ter uma carga que aparentemente seria moral, ética, como se o Estado estivesse imprimindo ao cidadão alguma função, querendo tutorar, né? Na verdade não se trata disso. É só função extra-fiscal, que ela vem justamente tentar diminuir as consequências desse consumo nocivo, individualmente para a pessoa ou propriamente para a saúde pública. Vamos dar um exemplo clássico disso aqui é o tabaco, né? Que a pessoa não paga por fumar a mais pelo sistema de saúde, todavia ele paga um valor a maior nesse imposto. Ele é também chamado de imposto seletivo, justamente por isso. O Estado no Brasil, acho que pela primeira vez, né, professor, vai instituir realmente um sistema de imposto do pecado, né? Essa economia comportamental, né? Já existia, por exemplo, na tabela do IPI, o cigarro tinha 300%, perfume tinha 40%, né? Mas eles querem minimizar essa questão do tributo sobre o consumo, porque o tributo sobre o consumo ele é muito, muito cruel. Vamos imaginar que no combustível tenha lá 50% da gasolina do diesel é tributo. A pessoa tem lá uma caminhonetinha que faz seu fretinho lá, ele paga o valor. O milionário paga o mesmo valor. No botijão de gás, por exemplo. O botijão de gás custa R$100, 50 é tributo. Tem PIS, tem COFINS, tem ICMS. O que acontece? Uma casa de um milionário e de um pobre gasta um botijão de gás. Então eles criaram o cashback para o gás, a água, esgoto e a energia elétrica. Então vai devolver 100% da CBS e 20% do IBS. Vai em 27% quando começar a entrar em vigor. Então vai devolver o dinheiro. Qual o critério? Eu acredito que seja o CAD único, né? As famílias de baixa renda, né? Porque se você diz, olha, o que acontece com a cesta básica? O arroz não tem imposto, é muito justo, mas todo mundo come arroz. Então, se você tirar o imposto para o milionário, tira para o pobre também. Então, a tributação sobre o consumo ela é terrível. O ideal é tributar sobre a renda. Sim. Por exemplo, eu quero pagar 1 milhão de imposto de renda por mês, vou ganhar 3. O ano que vem eu quero pagar 2 milhões de imposto de renda, que eu vou ganhar 6. Então, o tributo sobre a renda, por exemplo, o tributo sobre herança, né? O doutor aqui cobra lá de nós lá 5%. O cara trabalha de empregado, desconta 27,5% de imposto de renda. E quando ele vai comprar o produto, tem 30%, 40% de... Quer dizer, eu acho que os países desenvolvidos, tributação sobre herança, para começar, é progressivo.
Essa é uma discussão muito boa, professor. Essa questão de tributação de heranças, tributação da renda mesmo e até a reforma que a gente espera que logo venha. Já está aí o convite para um próximo episódio, viu? Estão à disposição. E o senhor falou, professor, a respeito dessa... Em 2027 a gente começa a experimentar, em 2026 a gente começa a transição. Fala pra gente como que vai ser, especialmente sobre a necessidade do profissional da contabilidade e do profissional da área jurídica também, porque é um período de transição. Entendi. É uma adaptação que é novidade para todo mundo. Como que o senhor acha que isso vai funcionar? Qual a importância, a relevância do apoio de um profissional para as empresas? O que vai acontecer vai ser o seguinte, em 2026... O IVA dual vai entrar com 1% só, que vai ser uma fase de teste. Exato. Inclusive não vai gerar nem crédito. Por quê? Eu vou pagar só 1%. De 0,9% vai para o Estado, o município que é o IBS, e 0,1% vai para o CBS. Uhum. Mas você vai pagar, mas depois você vai descontar, fazer a compensação com o PIS e COFINS. Certo. O PIS e COFINS ele vai extinguir e o IPI também em 2027 e 2028. 50% em 2027, 50% em 2028. Então tem um período aí de coexistência. Mas né, o IPI não vai extinguir, é mentira. Porque os produtos que são incentivados na Zona Franca de Manaus vão continuar com o IPI. Uhum. Porque senão você tiraria a competitividade Exato. e a intenção da Zona Franca de Manaus. Bom, aí vai encrenca, até aí não vai ter muita encrenca, não. Vai sumir um, vai entrar o outro e acabou. Vai dar um pouquinho de trabalho. O problema vai ser a partir de 28. 28 vai entrar o IBS, que é o ISS e o ICMS junto, né? 28 vai ser 10%, 29 e 20, 30%, 31, 32, 60, 40%, 33 e pleno em 2033. O que vai acontecer nos escritórios de contabilidade e nos setores contábeis das empresas? Eles vão ter que apurar paralelamente com todas as obrigações acessórias que hoje existem e mais as novas que vão ser criadas. Porque o campo da nota fiscal eletrônica já tem lá o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, está tudo lá. Vai criar mais um campo para esses novos tributos. Então, a contabilização, o controle, a apuração vão ser critérios completamente diferentes, porque tem que esperar o outro pagar. Por exemplo, o supermercado hoje, o supermercado vai vender produto que tem desconto de 60%, de 30%, produto isento da cesta básica. Ele vai ter que ter uma base de dados, seu estoque muito boa, vai ter que ter um software robusto e muito bem parametrizado. Por quê? Vendeu para mim, eu sou consumidor final. Eu não vou ter crédito de IBS e CBS. Os bancos, operadoras de PIX, de cartão de crédito, é que vão reter o imposto do supermercado. E aquilo que ele vender em dinheiro vivo, aquele sim. Aquele vai ter, quer dizer, vai ser apuração assistida, que eles chamam. Então vai ser, mas hoje, por exemplo, você tem a declaração pré-preenchida da Receita Federal. Vai ser assim também. As empresas vão ter a apuração pré-preenchida, vamos dizer assim. Então você vai, eu vendi um carro, tem um ganho de capital aqui, alguma coisinha ele vai acrescentar lá. Mas vai ser tudo feito via split payment, que até hoje ninguém sabe como é que vai funcionar. Os bancos estão querendo cobrar uma comissão para fazer esse trabalho. E eu acho muito justo. É muita especulação muito ainda. É muita né? especulação. Sim. Dr. Douglas, já até caminhando aqui para a gente encerrar, né, apesar do assunto ser muito interessante, mas conta para a gente, assim, o Estado de Minas Gerais, ele já tem se posicionado sobre a perspectiva de novas demandas nesse cenário? Como que está isso? Sim, não só o Estado de Minas, todos os estados têm acompanhado muito de perto essa mudança, porque é a alteração mais importante que aconteceu na questão tributária e a reforma é praticamente a última das reformas que precisava a partir da Constituição. O Estado espera, nesse momento, um aumento da demanda, principalmente em questão de interpretação da norma, no primeiro momento, né, porque toda a legislação está vindo nova. Há preocupação também com as questões dos benefícios fiscais, que dará muita interpretação sobre direito adquirido, segurança jurídica, e um terceiro ponto
sobre a questão dos próprios entes federativos, né? Que haverá muito litigiosidade em razão da própria definição do consumo, porque vai mudar totalmente a regra, né? Nesse sentido. Então, o Estado tem tomado, né, especificamente o Estado de Minas nesse ponto, ele já tem preparado os procuradores e também os auditores fiscais, concursos, feito muito workshop sobre essa questão, e principalmente também, né, na questão preventiva, já com pareceres prévios sobre possíveis interpretações das normas, e também uma coisa muito interessante sobre parecer já orientativo, na questão de mudar exatamente essa litigiosidade. Está todo mundo muito de prós, porque como já disse, né, o estado de Minas tem 853 municípios, nós somos 26 estados, mais o DF, cada um com sua legislação, e isso sem dúvida dará muito conflito. Então será necessário a conjugação de todos para que possa, nesse sentido, ser implementado com maior êxito. Que bom. Gente, esse papo poderia render horas e horas. A gente quer agradecer muito a presença de vocês. A gente convida desde já para estarem aqui em outros momentos, prestando informações tão relevantes para todo mundo. Foi uma delícia. Muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Até um próximo episódio. Até lá, pessoal. Até mais, Tchau. gente.